Eles fazem sentido? Fazem sentido, mas eu queria juntar um problema adicional. De facto, eu concordo com a engenheira Vitorino disse, mas há um problema que eu penso que também tem que ser visto, que é o seguinte. Se a gente comparar os déficits das empresas públicas de transportes com os déficits das empresas privadas de transportes, e todas elas têm preços regulados, o que a gente verifica é que a grande diferença está no excesso de investimento que as empresas têm. E também no facto de investirem muito em qualidade. Ou seja, eu acho que existe um grande... É bom que a gente tenha qualidade, mas eu acho que se não há dinheiro, é muita qualidade e pouca eficiência, está a ver? Ou seja, eu penso que estas questões fazem parte todas de um cabaz. Volto a insistir que eu acho que as empresas públicas de transportes são, de facto, agências de emprego. Tenho informação nesse sentido, nem vou falar. Aliás, tenho um amigo meu que aqui há tempos, sendo confrontado com o facto de ele ter preços elevados numa empresa de transportes, dizia-me: epá, Carlos, eu posso descer os preços, mas tenho que despedir uma data de gente. Porque são pessoas que normalmente são lá metidas através do sistema político, não é? E, portanto, não é o partido que mete, é o sistema. O sistema não é partidos. E, portanto, isso significa que eles têm... Se a gente pressioná-los para eles terem mais eficiência, também temos que... Isso não vai resolver o problema, que se eles continuarem a ter que fazer aquele investimento todo, o déficit vai aparecer. Mas então é preciso... Isto é um processo de pescadinha de rabo na boca. E, nesse caso, é preciso assegurar que deixa-me então fazer uma coisa. Eu acho que os transportes sempre foram um parente pobre na área orçamental. Sempre. Desde o meu tempo, quando eu fui secretário de Estado há muitos anos, sempre fui um parente pobre. Recordo-me que em 83, 85, quando eu fui membro do governo dos transportes, nós discutíamos a questão de passar para os municípios. Na altura, a Autoridade de Transportes ainda estava muito no início. A Carris, o metro em Lisboa, são empresas municipais, neste momento intermunicipais. Não tem sentido que sejam empresas públicas nacionais, porque o seu espaço é o espaço regional, o espaço municipal, o espaço intermunicipal. A mesma coisa no STCP. Nunca se conseguiu fazer. Porquê? Percebe-se porquê? Porque os municípios não querem, porque têm que financiar, arranjar um modelo de financiamento qualquer, uma taxa qualquer coisa que financie. Nunca se fez. Houve aqui uma falta de coragem, de algum modo, ao longo destes anos todos, de subir uma coisa que é estrutural. Não é? Depois, fez só a opção ferroviária, porque na altura estava-se a investir muito em rodovia, havia quem defendesse como eu a opção ferroviária. Bom, mas a opção ferroviária exige investimentos que se têm adiado, muitos deles. E agora um dos grandes problemas é inclusive na Refer, não é? Portanto, há aqui questões estruturais, como disse a Ana Paula bem, que têm vindo a ser adiadas. Está tudo estudado, todas as pessoas de transporte sabem quais são as soluções todas. Então é falta de coragem política. Falta adotá-las, falta de implementá-las, falta de resolvê-las. E, portanto, há uma questão para trás, que tem que ser resolvida, que até aqui, que é uma dívida acumulada de anos em que as empresas foram penalizadas. Todas as empresas, os trabalhadores, toda a gente, são uns desgraçados, as pessoas de transportes, porque são penalizados de toda a maneira, porque não têm dinheiro, porque são tratados maus, considerados maus todos quando não são pessoas como as outras. Portanto, essa parte tem que ser resolvida. É um passado, é uma herança que tem... E depois, o futuro, tem que haver coragem para adotar medidas estruturais, de fundo, que resolvam, de facto, de uma vez para sempre, as questões estruturais, que é a questão do financiamento, a questão da política social de preços e adotar medidas de ajustamento das empresas por forma a que elas não vivam em permanente sobressalto financeiro. Estas são as questões de fundo que têm que ser resolvidas. Mas agora com os mercados a bater com a porta ao financiamento destas empresas, isto pode ser um mal que vem por bem? Sim, eu não tenho alternativa neste momento, daqui para a frente, com a situação em que estamos a viver, elas não têm alternativa. As questões de transportes têm que ser resolvidas mesmo daqui para a frente. Seja quem for o governo, porque não é possível manter esta situação de acumular este prejuízo. Estamos a falar em 25 mil milhões de euros. Em termos do total das empresas. Do total das empresas. Não é possível. Não é possível. Bom, há empresas que são naturalmente deficitárias. Sei lá, a Refer nunca será rentável, porque investe em infraestruturas... Não tem receitas sequer. Não tem receitas. É a taxa de utilização. Há de ter sempre uma empresa pública deficitária e, portanto, mas há empresas que pode haver parcerias público-privadas em algumas empresas, mesmo na área suburbana, é possível, desde que seja possível ajustar, digamos assim, formas de... O caso base tem que ser bem estudado, porque infelizmente as parcerias público-privadas às vezes falham, é no caso base. Também não estão... Não estão aqui. Mas, portanto, desde que isso seja tudo otimizado em termos seja equilibrado, eu acho que é possível. Agora, acho que a resposta à sua questão é assim, não é possível adiar mais, no meu ponto de vista, esta questão dos transportes. Não é? E há aqui uma outra matéria que eu acho que é fundamental e que tem tudo a ver com aquilo que tem vindo a ser dito aqui no programa, que é a questão da contratualização. Ou seja, a questão aqui
não é se é um privado ou se é, ou se é uma empresa pública que opera um determinado sistema e que opera uma determinada, ou que gera uma determinada empresa. A questão é se o serviço que tem que ser prestado está ou não contratualizado. Claro. E isso é muito claro, porque nesse processo, na preparação para a contratualização do serviço, fica muito claro qual é o serviço que o Estado entende, o Estado no sentido lato, que o Estado entende que tem que ser prestado aos cidadãos, por um lado, e por outro lado, quais são os níveis de conforto, etc., mas por outro lado, qual é o custo que está disponível para assumir para que seja prestado esse serviço. E isso fica muito claro no processo de contratualização. Depois, se é uma questão, se é uma empresa pública que opera ou se é um processo de concessão, já é uma questão quase ideológica. Eu entendo que a operação de transportes não tem que ser necessariamente pública. Tem que ser pública, eu acho que deve ser uma concessão, que não se deve entrar em processos de privatização, que deve ser em processos de concessão precisamente... Ou seja, não acha que nenhuma destas empresas aqui devesse ser privatizada, se houvesse condições para isso? Enfim, para já duvido que alguém as comprasse, a menos que se pagasse um bom preço. Mas não. Só com um modelo de negócio diferente e uma reestruturação, não é? É com um modelo de negócio não é? diferente, porque eu acho que não vale... Enfim, podem ser privatizadas, mas será que o Estado está disponível para abrir mão quando a política de transportes se cruza com tantas políticas públicas, nomeadamente com políticas ambientais, de ordenamento do território, urbanísticas, económicas, tudo isso, está a abrir mão de determinar quais são as obrigações de serviço público que se devem ter? Ou seja, aqui a questão ideológica quase que está não é entre se é público e se é privado, é se é uma concessão de serviço público ou se é uma privatização tout court de uma empresa. E a privatização tout court de uma empresa já foi testada em vários países, nomeadamente em Inglaterra, no Reino Unido, e não deu bom resultado. Depois andaram-se a nacionalizar empresas e depois novamente a concessionar. Exatamente. Eu acho que tem que haver uma concessão, seja ela uma concessão às empresas públicas que existem, sejam concessões a privados. Aí eu não sou fundamentalista. Depende mais da conjuntura económica do que propriamente outra coisa. Se calhar nesta precisa altura, não é talvez a melhor altura para andarmos a fazer concessões. Mas provavelmente daqui a um ano ou dois já estaremos em condições para isso. Entretanto, não vale a pena ficar parados, porque podemos preparar os processos de contratualização, que aliás estão preparados. Aliás, podemos perguntar ao Ministério das Finanças se está disponível para avançar com o processo de contratualização. Mas isso tem sido uma coisa que está há muito tempo parada no Ministério, então? Não é uma questão de estar parada, é uma questão de, como dizia o Dr. Marteira Nabi, bem, os transportes têm sido os parentes pobres destas matérias, ou seja, existe um discurso... Mas agora batemos na parede, pelo menos há postos de trabalho, há bancos a bater com a porta a dizer que não financiam mais. No regime de bombeiros e não no regime... Nós, neste momento, estamos já a apagar um fogo, não estamos... Eu acho que, paralelamente, podemos estar a reestruturar. Podemos e devemos. Acho que é uma obrigação. Mas, Barros, não pode estar toda a gente a apagar o fogo sem pensar no resto dos pertences, não é? Pois, é assim. De qualquer maneira, penso que há aqui um grande consenso das pessoas à volta do problema. E eu concordo com o que se tem cá dito, mas eu sou a favor da privatização. Vou-lhe explicar porquê. O Estado, quando faz regulação de preços sobre as próprias empresas públicas, abusa das empresas. Quando ele faz a regulação de preços sobre os privados, em Portugal é os privados que abusam do Estado. E, portanto, a situação nunca chega a estas posições dramáticas que a gente observa. É porque, normalmente, as empresas públicas, com preços regulados, o Estado não devia abusar. Se ele abusa... Eu não disse para empresas públicas, disse concessão de serviço público versus privatização. Isso é, não, é verdade, que é completamente diferente do que está a dizer. Eu pessoalmente acho que é assim. Eu lembro-me da altura em que houve a ideia de colocar a Carris nas câmaras e que eles não aceitaram. Que fazia muito sentido. E não aceitaram porquê? Por causa desta situação, do déficit sistemático quer dizer, que o negócio gera, digamos assim. E ninguém te quer estar a meter... Mas o problema é este processo é resolvido. E eu penso que mais tarde ou mais cedo isto vai ter que ser resolvido, porque nós, a nível dos transportes em Portugal, começamos a ficar um passo atrasados face à Europa.
Nós não temos políticas de transportes integradas nas cidades. Desculpe, mas isso não é verdade. Nós não só não estamos atrasados relativamente à Europa, como... Isso também é uma questão de postura nacional. É assim, a avaliação dos sistemas que existem, sabe que existe uma espécie de rating a nível europeu, isso produzido por avaliadores independentes. E o sistema de transportes de Lisboa e do Porto são dos que estão melhor classificados a nível e não somos nós que avaliamos. Ou seja, são de facto avaliadores independentes que fazem essa hierarquização. Mas melhor classificados em termos de? Em termos de serviço de transporte. Pois, em qualidade. Em qualidade. Sim, em termos de problemas financeiros também não é verdade, porque é um problema crónico. Aliás, é a única justificação para que, havendo regulamentos, portanto, de aplicação obrigatória da Comissão Europeia e que nós não aplicamos, porque tem a ver exatamente com a questão da contratualização e todas essas matérias, a única justificação não é porque nós somos aqui uns rapazinhos que têm que ser protegidos. Não, é porque a situação que existe aqui é exatamente a mesma que existe em França, que existe em Espanha, mas não que existe na Alemanha. Não justifica. Eu não concordo, nem posso aceitar. É que digam que nós, os portugueses, somos todos muito maus e as nossas empresas são todas péssimas e os nossos sistemas são todos maus. Não. Isto é muito grave, tem que ser resolvido, temos de ter a coragem e, tal como no Caminho de Ferro, fizemos uma reestruturação antes de toda a Europa fazer. Sim, fizemos reguladores. Mas dou-lhe um exemplo. Você fez a reestruturação, mas continua a fazer os transportes de mercadorias pelas estradas? Não, desculpe, mas não, isso é uma questão de aposta. Mas ouça, assim, você faz para fazer. Não é verdade. É que para fazer transporte ferroviário de mercadorias eu tenho que ter ligações aos sítios certos. Sim. Não havia. Ao Porto de Aveiro já há. E, portanto, já há transporte ferroviário de ir para o Porto de Aveiro. Antes de haver a linha não podia haver transporte. Teve que ser feita. Sim, mas isso há muitos anos que isso tinha a ligação ferroviária ao Porto de Sines não tem capacidade para escoar os produtos tal como nós gostaríamos. Foi chumbada em termos de processo de avaliação de impacto ambiental. Tem que se voltar ao princípio. Não temos plataformas logísticas a funcionar porque não temos ligações ferroviárias. Ou seja, tem que haver investimento. Nós não podemos. Nós temos, de facto, um problema de autoestima e um problema de fazer sugestões sem pensar o que é que tem que ser feito para trás. Tem toda a razão. Temos, na altura de fazer mudanças estruturais, têm que ser feitas enquanto se apaga o fogo. Porque não podemos esperar que o fogo esteja apagado para fazer. Não é possível adiar mais. E no não adiar é, de facto, nós termos a coragem de fazer a contratualização, de impor medidas restritivas, porque a principal fonte de financiamento do sistema de transportes é aumentar a procura. Claro. É aumentar a procura. Se não tivemos a coragem até agora, qual é a garantia que vamos ter de ter para o futuro? Pois, a garantia não temos, porque é um setor... Eu conheço isso há 30 anos e, portanto, há 30 anos que se fala nisto e não se resolve, umas vezes melhor, da vez pior. Agora, eu dou-lhe uma solução. É que estas discussões acabam por ser importantes também para quem nos vê perceber, mas eu dou uma solução ao novo governo, que é duas ideias. A primeira, vamos caminhar com certeza no sentido das parcerias público-privadas, portanto, através da contratualização, com certeza, que o façam. Mas que o façam bem, porque as experiências que temos passadas têm sido más, especialmente na área de infraestruturas. O chamado caso base tem sido desastroso para o Estado, que tem vindo a financiar de uma maneira incrível, digamos assim, de forma excessiva, essas parcerias. Primeira coisa, portanto, a parceria, sim, mas fazê-la de forma bem feita e equilibrada, para que os interesses sejam mais ou menos compensados. A segunda coisa é resolver o passado. É definir quais são os rastros adequados de forma a que as empresas sejam viáveis por si, com um programa de desenvolvimento correto, e para trás lançar uma empréstimo obrigacionista por Estado para pagar a dívida passada. Exatamente. Esta era uma forma de resolver o problema, não é? Muito bem, e é com essas suas duas propostas que vamos para um breve intervalo. É uma curta paragem nesta Comissão Executiva. Estamos a falar da crise no setor dos transportes. Voltamos já. Volte connosco.